Então, vamos lá, resistência insulínica. Vamos explicar a causa da resistência insulínica. É a alimentação. Diabetes é um problema nutricional. O pessoal come muito carboidrato refinado, muito açúcar, e isso aumenta o quê? A glicose, né? A glicose vai aumentar, que faz aumentar a insulina, porque a glicose não pode ficar lá no sangue, passeando de um lado para o outro. Ela tem que virar energia, através do processo de glicólise, tudo que é ise no final, vai uma enzima para metabolizar. Então, a glicólise é transformada, a glicose, através do processo de glicólise, é transformada em ácido pirúvico, que vai produzir o famoso ATP, adenosina trifosfato, lá no ciclo de Krebs. Para quê? Para produzir energia, tá? Então, a glicose tem que virar outra coisa, tá? Tem que virar o ácido pirúvico para se transformar em energia. Ela não pode ficar lá circulando. E a pessoa come, sedentária, não gasta o que produz, vai transformar em gordura. Por isso que tem o processo lá, a doença diabesidade, que é a obesidade junto com diabetes. A glicose não é usada para nada, fica estocada em forma de gordura. A pessoa engorda e vira diabético, embora tenha diabéticos magros também. Então, a resistência insulínica é causada causa da diabetes, da diabesidade, né? Gordura com diabetes. E o pâncreas é responsável pela produção de vários hormônios. E ele tem duas atividades, tá? Ele tem a atividade endócrina e atividade exócrina. O que é isso? Endócrina é o que tem dentro, e exócrina é o que tem fora. Mas não é dentro do corpo e fora do corpo. Vamos explicar aqui. O que é a atividade endócrina do pâncreas? É a produção de hormônios que caem na corrente sanguínea, tá? Insulina, glucagon, por exemplo. A insulina tem uma ação oposta ao glucagon. A insulina coloca a glicose para dentro da célula. E o glucagon, quando acaba o estoque de glicose, ele tem uma reserva lá de glicogênio, e ele quebra o glicogênio e transforma em glicose. Enquanto a insulina transforma a glicose, elimina a glicose. O glucagon põe glicose. Por quê? Mas isso é porque a pessoa acabou com o estoque, fez exercício, acabou para não ficar sem energia, ele faz essa transformação do glicogênio, que é o estoque da glicose, no fígado, e ele transforma numa necessidade e mais energia. Então, os dois trabalham juntos e tem que estar em equilíbrio. E tem outros hormônios. Então, esses hormônios agem endocrinamente, caem na corrente sanguínea. E a parte exócrina do pâncreas é aquela onde fabrica enzimas digestivas, né? Amilase, protease, lipase. Ó, por que o cocô boia? Porque não tem a lipase, né? E essas enzimas vão para o duodeno ajudar na digestão. Mas esse não é o assunto de hoje. Nós vamos falar da parte endócrina do pâncreas. Só que o pâncreas não é o único, né? O único órgão responsável pelo equilíbrio para a pessoa não ter diabetes. Ele não trabalha sozinho. Existe uma tríade que tem que estar em equilíbrio. E qual que é essa tríade? É o pâncreas, eu sempre falo isso, né? O pâncreas, as adrenais e a tireoide. O pâncreas cuida da glicose, através da insulina. As adrenais têm a ver com o estresse, porque produzem cortisol, adrenalina, e a adrenal produz mais de 50 hormônios, aldosterona, enfim. E a tireoide cuida do metabolismo através dos hormônios tireoidianos, né? Então, essa tríade é a porta de entrada de outras doenças, porque se essa tríade não tiver equilibrada, se você mexe no pâncreas, vai mexer na adrenal, vai mexer na tireoide. Se a pessoa tem hipotireoidismo, o pâncreas não vai funcionar direito. Se ela tem uma insuficiência adrenal, os outros órgãos também são prejudicados. Então, tem que estar a tríade em equilíbrio. Então, quanto mais ingerimos a glicose, né, através dos alimentos, carboidratos simples, bebidas açucaradas, o próprio açúcar, mais aumenta a produção de insulina.
e com isso começa a haver uma resistência à insulina, né? A célula começa a se saturar de insulina e os receptores começam a ficar insensíveis, perdem a sensibilidade à insulina. Por exemplo, o receptor da insulina fica na membrana plasmática, que é o ERS, e ele que vai ativar o GLUT4, que está lá dentro do citoplasma da célula. Então, tem a aberturinha, a insulina, a glicose, a insulina se acopla aqui, né, para a glicose poder entrar, aí vem um canudinho aqui, que é o GLUT4, se acopla aqui e a glicose entra. Mas se tem um processo inflamatório e a pessoa, por exemplo, está saturada de glicose, vai chegar uma hora que esse processo não é mais sensibilizado, não entra mais. E por isso que o pâncreas começa a aumentar, né, exageradamente a produção de insulina para ver se empurra aquela glicose lá. E isso é péssimo. Por quê? Porque a insulina é um hormônio inflamatório. Ele é anabólico. Em pequena quantidade, ele é bom, inclusive para aumentar a massa muscular. Mas em grande quantidade, ele é inflamatório. Ele não pode estar em grande quantidade, né? E tem as inflamações que bloqueiam o receptor da insulina e a entrada da insulina na célula. Não só a glicose, outros tipos. Por exemplo, o LPS, que é o lipopolissacarídeo lá das bactérias gram-negativas do intestino. Então, quando está com uma disbiose, muita bactéria gram-negativa, os LPS, né, aumentam, vão lá, né? Existe um receptor, o Toll-like receptor, tem o 2, tem o 4. Esse receptor, ele sinaliza a inflamação. Se tiver o LPS lá, ele vai sinalizar a inflamação e ele vai bloquear o receptor da insulina. Então, não é só a glicose, são vários problemas, como na imersão dos fundamentos da saúde integrativa. Na segunda aula, eu vou explicar a causa das doenças. E o intestino tem tudo a ver com tudo, né? Então, se tiver, por exemplo, essa produção das bactérias gram-negativas, os lipopolissacarídeos, acho que eu falei glico, né? Os lipopolissacarídeos, os LPS, vão influenciar também na recepção da glicose na célula, tá? Então, é um processo sistêmico, tem várias causas. E não só carboidratos que produzem, né, o aumento da glicose, o aumento da insulina. Também existem proteínas que podem virar glicose. Por isso que eu falo. Tem essas dietas carnívoras, não é assim, não tem que ficar comendo um monte de carne, porque tem um processo que chama gliconeogênese, que ocorre lá no fígado. Então, os aminoácidos, as proteínas, são glicogênicos e passam por um processo, que é esse estoque de proteína através da gliconeogênese, e essa gliconeogênese aí vai virar amido, vai virar açúcar. E até gordura pode virar glicose. Olha só que interessante. O armazenamento da glicose quase não tem, tá? O armazenamento da glicose, através daquele processo que eu falei, da glicólise, é o glicogênio. Então, vai transformar em glicogênio, vai ficar lá uma reservinha lá. Mas é muito pouquinho, logo é consumida. Toda essa reserva é para gerar ATP. O armazenamento da proteína é a gliconeogênese, que também é bem pouquinho. Eles têm um limite de armazenamento. Sabia qual que é o limite de armazenamento da glicose e da proteína? É o ATP. E sabe quanto que dura o ATP que eles produzem? 1 segundo de exercício físico. Você pegou no peso, pronto, já gastou o ATP. O ATP, ele é consumido na hora, não tem como estocar ATP. Agora, a gordura não tem limite, por incrível que pareça. Não estou falando que não é para comer gordura, muito pelo contrário. Mas depende da gordura, depende do excesso ou não da gordura. O único que não tem limite de armazenamento são os ácidos graxos. E sabe qual é o limite? É a morte. É a morte. Por quê? Porque os triglicerídeos, que aumentam por causa dos carboidratos, o que é triglicerídeo? São 3 ácidos graxos e um triglicerol. Eles se quebram, né? Tem na lipólise, que é o outro processo de quebra de gordura, tem a glicólise e tem a lipólise.
Essa lipólise é quebrado para virar energia, tá? Tem que ter uma beta-oxidação, tá? Essa beta-oxidação é para gerar energia. Só que depois, lá no enterócito, na célula do intestino, esse triglicerídeo que foi desmembrado em 3 ácidos graxos e um glicerol, ele, se você comer muita gordura também, ele se forma de novo. Ele se recompõe e forma de novo. E esse excesso que se transforma em gordura, que é depositada onde? No tecido adiposo. E por isso que o limite é a morte. Porque tem pessoas que pesam 300 quilos, 400 quilos, 500 quilos, e a pessoa não para de engordar. Pode assistir o Quilos, né, Mortais, lá do Dr. Nau. Então, aquilo lá, tudo pode virar glicose. Tanto a gordura, como a proteína, como a própria glicose. Todos eles com o objetivo de formar energia. Mas só que, se a pessoa não gasta energia, há depósito de gordura. E quando tem muita glicose, ocorrem lesões no endotélio, como eu falei. Aí a gente já vai até passar para o colesterol. Muita glicose vai formar um sangue viscoso. Esse sangue viscoso vai passar dentro da artéria e vai raspando lá, vai lesionando o endotélio, que é a camada interna dos vasos das artérias. Aí o fígado começa a produzir o colesterol na forma da lipoproteína, né? Uma glicoproteína que para carregar o colesterol, que é o LDL, tá? O LDL não é o colesterol, é uma lipoproteína que carrega o colesterol lá para consertar. Não é o colesterol que causa infarto, tá? É justamente inflamações pelo corpo que começa a ter esse sangue viscoso por excesso de carboidrato que a pessoa come, que se transforma em triglicerídeos, e isso daí vai deixar o sangue grosso e vai ocasionar lesões no endotélio. Pode ocasionar lesões na retina, no rim, no coração, na pele. Na pele, vocês já viram a etiqueta de pele, que chama, aquelas pintinhas pretas? Já viram, gente, com aquelas pintinhas? Aquilo lá quer dizer resistência insulínica. Acantose nigrans, também, pessoas que têm a axila escurecida, o pescoço escurecida e a região pubiana escurecida também. Quem tiver acesso a olhar lá, né? Então, se você olhar lá da sua mulher, do seu marido, e tiver isso, você já pode falar para ele, ó, tá com problema de glicose, resistência insulínica. E o médico, né, convencional, que não entende disso, vai passar um remédio para acantose nigrans. Mas o problema é o quê? É a glicose. E a glicose, qual que é o problema? É a alimentação, a má alimentação. Então, as complicações do diabetes não param por aí, né? Tem um aumento de pressão arterial, demência, né? Obesidade, catarata, AVC, câncer, insuficiência renal e cardiovascular. Então, o problema vai muito mais além, porque começa a afetar outros órgãos, inclusive cegueira, amputações, né? Por isso que a pessoa ocorre amputações, porque o sangue é tão viscoso que não irriga as partes, as extremidades, dando, por exemplo, a neuropatia diabética. Neuropatia diabética perde a sensibilidade, né, das extremidades. 70% das causas de morte não violentas e não transmissíveis são ocasionados pelo diabetes. Então, são doenças que não são transmissíveis, mas que matam talvez até mais que as transmissíveis. Então, o primeiro passo qual que é? Mudar a alimentação. Se não mudar a alimentação, não adianta nada, né? Ficar enchendo aí um balde furado. Fazer exercício físico, porque sem exercício físico também, o músculo ele produz hormônios, né? Regulam a leptina, a grelina, hormônios da saciedade, hormônios da fome, e jejum intermitente também entra bem nesse caso aí. Em todos, né? Mas ajuda muito.